Fundo Imobiliário XPLG11, um fundo imobiliário de logística muito conhecido aí pelo mercado, mas afinal, será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Será que ele tem uma boa carteira? Então, nesse vídeo iremos analisar o fundo imobiliário XPLG11, iremos olhar os números dele e também olhar a carteira desse fundo imobiliário para a gente ver se de fato ele é um bom fundo imobiliário ou não. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para vocês sobre investimentos toda semana aqui no meu canal. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e vamos no conteúdo. Bom, então, irei usar o site aqui, o Status Invest, é um site que eu gosto muito para analisar os fundos imobiliários e ações. O fundo imobiliário é o XPLG11, um fundo imobiliário de logística, que hoje está sendo avaliado em R$ 113,38 e ele tem um dividend yield, que é basicamente o que ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses de 7,90%, o que representa em reais, tá? R$ 8,96 a cada cota. Então, se você tivesse comprado ali uma cota do XPLG11 há um ano atrás, você teria recebido R$ 8,96. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 6,89%. Ele hoje tem dentro da sua base de cotistas 312 mil investidores, tá? Ele tem um PVP, que é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial, e esse indicador não mostra se o fundo imobiliário está caro ou barato. Esse indicador igual a 1 mostra que o fundo imobiliário está sendo negociado no seu preço justo. Acima de 1, o fundo imobiliário está sendo negociado acima do seu preço justo, e abaixo de 1, esse fundo imobiliário está sendo negociado, ou seja, abaixo do seu preço justo com desconto. Conseguimos observar que ele está aqui em 1,02, ou seja, 2% mais caro do que ele realmente vale. Vale frisar que esse indicador não é 100% preciso, então pode ter aqui alguma margem de erro. Então, fundo, tá, de tijolo, dá para comprar até 1,05 o PVP. Acima disso já está muito caro, eu não compro, tá? Então sempre analise o PVP antes de você de fato comprar o fundo imobiliário. Ele tem uma liquidez média diária de mais de 3 milhões de reais, o que dá uma boa média caso você queira vender ou comprar o fundo imobiliário. Tem muita liquidez no mercado. O último dividendo aí pago pelo fundo imobiliário foi de 78 centavos, o que representou um dividend yield de 0,68%. A data base foi dia 31/7 e a data de pagamento dia 14/8. A gente analisando aqui os dividendos, a gente consegue ver que no ano passado, tá? Comparando a mesma data, o mesmo período de 2022 com o mesmo período de 2023, ele pagou ano passado R$ 4,72 e no ano atual, até o momento, R$ 5,28, comparando o mesmo período do ano passado com esse ano. Quer dizer que ele pagou aí mais, tá? Comparado ano contra ano, de 11,86%, ou seja, ele está pagando mais ali dividendos a seus acionistas. Para vocês verem que a Datacom, que é a data que você tem que ter o fundo imobiliário em carteira para receber o dividendo já no próximo mês, é sempre próximo do fim do mês mesmo, tá? Vocês podem observar que é sempre a Datacom no fim do mês. Conseguimos aqui observar que o patrimônio líquido do fundo imobiliário, ele foi sempre crescente, ano após ano. A gente consegue observar essa crescente, então é um ponto positivo ver que o fundo imobiliário está crescendo, está gerando valor para os seus cotistas. Bom, a gente dando uma olhada agora no relatório gerencial, que é o relatório que o gestor solta para o mercado todo mês para poder comunicar toda a movimentação, fatos relevantes e como que está a carteira e a situação financeira do fundo imobiliário. Eu estou aqui com o do XPLG11, tá? A gente consegue ver que o gestor do XPLG11 é a XP. Ele tem uma taxa de administração de 0,95 a 0,75% ao ano, e ele tem aqui uma taxa de performance de 20% a que excedeu o benchmark, tá? E o benchmark dele é IPCA mais 6%. Então, se ele bater esse resultado aqui, ele ganha 20% a mais do que exceder, tá? A diferença ali, ele ganha 20% para a gestora. Falando um pouco da carteira do XPLG11, hoje ele está com 90% em imóveis, ele tem 9% em outras cotas de fundos imobiliários e ele tem 1% em aplicações financeiras, tá? Então tá distribuído dessa forma. A carteira dele, tá? Os contratos das suas operações ali de locação, porque ele é um fundo imobiliário de logística. Aqui, se você observar aqui em cima, o objetivo do fundo. O XPLG, tá? Ele tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de logística e industrial. Então, ele é um fundo imobiliário de logística e industrial, com mais foco hoje em logística. Então, esses contratos com os inquilinos, tá, de logística, 38% é típico e 62% atípico.
Esses contratos, o atípico é o que traz maior previsibilidade para o fundo imobiliário. Então, se ele tem mais atípico, é melhor para a gente e para o fundo imobiliário em si, porque são contratos mais longos, contrato de 10, 15, 20 anos. Então, é muito melhor ali para a empresa ter os contratos atípicos, é muito melhor para o fundo imobiliário. E hoje, dentro da sua carteira, ele tem bons locatários. Então, a gente consegue observar aqui que ele tem 12% sendo a Via Varejo, 11% a Leroy, 8% a Renner, 7% o Mercado Livre, 7% o Grupo Pão de Açúcar, tem a Mobile 6% e a B2W 6%. Do setor de atuação dos locatários, a gente consegue observar que 51% é comércio varejista, a gente tem 11% em material de construção, tem especulativo, logística e por aí vai, tá? Os contratos, eles são aqui reajustados pelo IPCA, na grande maioria, e pela IGPM, para poder manter ali o poder de compra do fundo imobiliário e dos seus cotistas. Então, o fundo imobiliário todo ano ali, ele vai reajustar os contratos de aluguéis. E outra parte que é importante a gente analisar é a vacância física. Basicamente, a vacância física nos mostra o que tem de espaço vago para locação dentro do fundo imobiliário hoje. Então, ele tem, sei lá, um exemplo, 10 galpões. Se desses 10 galpões, um galpão está vago, ou seja, ele tem 10% disponível para alocação. Então, quanto maior o número da vacância, pior para o fundo imobiliário. Por quê? Maior espaço vago disponível para alocar, menor receita e mais custos para poder manter aquele espaço ali parado, tá? Então, hoje, a gente consegue ver que a vacância física dele em julho estava em 4,5%, em junho 4,5%. E a gente consegue ver que ela estava mais alta. Em agosto de 2022 estava 9%. E o fundo imobiliário foi conseguindo abaixar essa vacância para o número que está hoje, que é um número muito bom, tá? Vacância ele é abaixo de 10% já é aceitável. E o do fundo do XPLG11 está em 4,5%, que é muito positivo. Olhando um pouco aqui os ativos que ele tem em carteira, ele tem esses ativos aqui, ó. São 5, 10, 15. Ele tem 15 ativos e esse aqui em construção. Então ele tem 15 ativos hoje em funcionamento. Esses aqui são os endereços, ele explica direitinho aqui o que ele tem e é distribuído nessa região aqui, tá no nosso mapa. Pernambuco, Minas Gerais, mas a maior relevância ele tá São Paulo com 46%, depois Rio de Janeiro com quase 15% e depois Minas Gerais com 7%, depois Pernambuco na realidade com 21%. Então esses aí são os três mais predominantemente ali na carteira dele. E uma coisa que eu gosto de comparar é a rentabilidade do fundo imobiliário com o IFIX e com outros fundos imobiliários do mesmo setor. A gente clica aqui em comparar a rentabilidade. Então aqui eu vou comparar com o IFIX, se você não sabe, é o índice, tá, dos fundos imobiliários, dos principais fundos imobiliários. Eu vou adicionar e vou colocar também o HGLG11, que é outro fundo imobiliário de logística, para a gente ver qual que está saindo melhor, tá? Então aqui, ó, em 2 anos, que eu estou pegando como base, a gente consegue ver o XPLG11 em amarelo, o IFIX em verde e o HGLG11 em laranja. A gente consegue ver aqui que em 2 anos o XPLG11 é o que está tendo o melhor retorno, 24%, enquanto o HGLG11 ele tem rendido 18% e o IFIX 16%. Isso aqui já incluindo os dividendos mais valorização. Se a gente colocar aqui a série histórica, pegando desde o início do XPLG11, que foi em 2018, até os dias atuais, comparando os três, a gente vê que quem teve melhor desempenho foi o HGLG11, com quase 79% de rentabilidade, o XPLG11 ficou com 57% e o IFIX com 51% apenas. A gente consegue ver que ele bateu, tá? Ele bateu o IFIX, mas ele não bateu aqui o HGLG11, ele ficou muito atrás. E a gente adicionando aqui o IPCA, que é a nossa inflação, para ver se ele conseguiu bater a inflação, tá? Aqui, ó, vou tirar o HGLG11. Vou colocar aqui o máximo tempo possível desde o início do XPLG11, que foi aqui em 2018. A gente consegue ver a nossa inflação aqui meio roxa, essa de baixo aqui. E a gente tem o XPLG11 em amarelo e o IFIX em verde. Então a gente consegue ver que de fato ele bateu a inflação. A inflação do período ela foi 34%, enquanto o XPLG11 ele teve de retorno 57%, ou seja, ele está rendendo acima da inflação. E isso é um ponto positivo, mantendo o poder de compra do investidor e dando um rendimento a mais. Mas e aí, o que você acha do fundo imobiliário XPLG11? Você investe nele, você não investe? Comenta para mim aí, deixa o like, se inscreve no meu canal, eu te vejo no próximo vídeo.